Boa noite a todos e sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre essa questão um tanto complexa, que é o entendimento do que é Deus. Como falou nossa irmã nessa bela oração, muitos não te conhecem, porém todos te carregam no coração. Então vamos despertar, vamos tentar despertar hoje esse conhecimento de Deus que não se dá só através da natureza, da beleza da natureza, Eu até botei aqui porque depois a gente vai falar também sobre o esplendor da natureza. Então, o ano era de 1997, ou 96, eu não lembro bem, porque eu era muito jovem. Eu cheguei na Europa muito jovem. Então, naquele ano, eu me encontrava num centro de retenção na França. Eu e alguns amigos fomos controlados, trabalhando sem autorização de viver ou trabalhar no país. Então, por isso, por causa desse controle, nós fomos levados a um centro de retenção na França. E nesse dia, justamente nesse período, eu chegava na culminância de uma crise espiritual. Uma crise espiritual em um jovem, eu tinha meus 18 para 19 anos, uma crise espiritual em um jovem se reflete por uma crise de identidade. É quase que a mesma coisa, A gente quer se encontrar, a gente não entende. Então, justamente nesse dia fatídico, quando a gente passou esse controle, nós fomos levados ao centro de retenção, eu chego na culminância dessa crise. Porque como eu cheguei na Europa muito jovem, nós tínhamos uma vida muito abundante. O emprego era muito fácil, nós ganhávamos muito bem. Mas, ao mesmo tempo, era uma vida estressante para um jovem, porque pelo fato de não ter, naquela época, autorização para viver no país, nós vivíamos nos escondendo. A gente pulava de galho em galho, era muito de jovem dormindo em um só local, dormíamos muitos, todos juntos, num sítio muito pequeno, e tudo aquilo me estressava muito. Então, eu levava uma vida de lamentações e de queixa. Então, é importante frisar que eu tinha uma vida de muita bonança, porque nós vivíamos muito bem. Nós podíamos nos hospedar nos melhores hotéis na França, morar onde quiser, mas ao mesmo tempo era muito estressante, todo aquele corre-corre. Então eu vivia uma vida de queixumes, uma vida de lamentações. Eu acreditava que tudo aquilo que eu não era merecedor daquilo que se passava comigo, Então eu vivia me queixando e vivia me lamentando. E justamente na minha infância, na minha ingênua compreensão jovem da espiritualidade, eu acreditava que eu estava tendo problemas com Deus. E naquele dia, justamente quando eu chego na culminância dessa crise, que a gente passa por esse dia fatídico, somos todos controlados e somos levados a um centro de retenção, Aquilo para mim foi a gota d'água. Então eu me disse assim, não, Senhor, agora acabou. Até pedi para ele cortar, porque os adolescentes cortam quando fica de mal, Então eu vou entrando no centro de retenção, já olho para o alto e falo, agora eu estou de mal completamente. Não queria mais falar com Deus. Eu fiquei 2 dias de mal com Deus. No primeiro dia, quando eu ia orar, à noite nós íamos orar, nós ficamos, eu acho que 4 ou 5 em um só quarto. Um centro de retenção, ele não é um presídio. Um centro de retenção, a gente não tem os movimentos privados. Porém, nossos documentos, nossos pertences ficam no local e dali a gente só pode sair para um aeroporto. Então, naquele dia, quando eu fui orar, eu não orei para Deus. Eu sabia que Ele estava ali, porque a gente tem eu sempre tive essa sensação que uma força me regia, que alguma coisa estava acima de tudo aquilo que meu condicionamento religioso me ensinou. Jesus, Maria, José, eu tinha uma forma física, mas me estressava enormemente no saber o que era Deus. Então, naquela noite, quando eu fui orar, eu orei para Jesus, eu orei para Maria, mas eu nem levantava muito a cabeça, porque Deus estava ali, Eu digo, eu estava de mal. Eu digo, eu não vou orar. Foi o primeiro dia. No segundo dia, chega no centro de retenção uma família de romanos gitanos. Toda uma família. E os guardas, naquele dia, estavam muito gentis, deixaram todos eles entrarem com seus instrumentos de música. Então, lembrei agora, foram 19 de agosto de 1997, porque tinha um dia muito ensolarado, muito bonito. E eles começaram a fazer uma festa muito linda, começaram a dançar, começaram a cantar. E a alegria ela atrai as pessoas. Pode ver que as pessoas que são muito positivas, muito alegres, estão sempre rodeadas de pessoas, E ao mesmo tempo aquelas um pouco carrancudas, um pouco rancorosas,
a gente evita. Mas são as famosas leis de afinidade, né? Então essa família era muito alegre. Eles começaram a dançar, a cantar, e eu me sentia atraído por aquilo. E fui me aproximando, me aproximando. Teve um momento que eu já comecei a dançar. Eu já estava dançando com todos eles. E a senhora, a mãe, a mais velha, me puxa e começa a dançar. Depois de um certo tempo, ela me leva para um local e nós sentamos em um certo local. Naquela época, minhas tendências materialistas eram bem mais expressivas que agora. Eu só pensava em dinheiro. Mesmo que a espiritualidade me batia a porta. 19 anos, né? A gente chega, a gente só tem isso na cabeça. Então eu começo a conversar com aquela senhora muito animadamente, tudo, e eu pergunto a ela assim. Não, ela me confessa que ia sentir muita falta da França, né? Então, como eu queria ser um pouco sarcástico, né, o jovem tem essa mania. Eu falo assim para ela, a senhora vai sentir falta de quê da França? A senhora vai sentir falta das paisagens? A senhora vai sentir falta da Torre Eiffel? Ou a senhora vai sentir, querendo ser sarcástico, a senhora vai sentir falta do dinheiro? Ela sorriu, olhou para o alto, falou uma palavra que eu não compreendi no idioma dela e virou assim para mim, veja bem, meu filho, eu não vou sentir falta da paisagem porque eu venho de um país onde as paisagens são muito lindas e eu vivo na natureza. Os ciganos normalmente vivem na natureza. Eu tampouco vou sentir falta da Torre Eiffel, porque acredite em mim, eu nunca a vi. E o dinheiro, veja bem, eu não preciso de muito para ser feliz. Então aquele já foi o meu primeiro choque. Eu fiquei sem entender, eu perguntei para ela, então diga-me por favor do que a senhora vai sentir falta. Ela sorri e me responde, do lixo. Eu vou sentir falta do lixo. E eu digo, do lixo? Ela assim, do lixo, meu filho. Graças ao lixo desse país, eu proporcionei a meu esposo e a meus filhos verdadeiros banquetes. Se come muito bem no lixo da França. E realmente eu vim saber depois que ela havia sido controlada com os filhos, revirando o lixo de uma casa privada, porque segundo ela, eram os bem melhores. Eu fiquei completamente chocado. Passei o dia inteiro em silêncio. Eu tive a impressão que alguém me puxava a orelha e dizia assim, agora tu entendeu? Eu já virei, já entendi. Depois a gente se fala. E continuei o dia em silêncio, porque aquilo fora para mim uma lição tremenda. Foi a primeira vez que eu tinha contato com a essência divina, com a humildade. À noite, eu vou orar. O adolescente, quando ele sabe que ele errou, raramente ele pede desculpa, porque é a linguajar jovem, mas a gente muda de atitude. É a maneira que eles têm de expressar que estão errados, né? Então cheguei, eu fui orar naquele dia e eu falei assim, Senhor, eu não te entendo. Eu já vi que não deu certo ficar de mal. E ele me responde, quase que me responde assim, né? Ele falou, não deu certo não. Eu digo, então me ajuda. Eu preciso compreender. Eu quero entender. Porque eu havia recebido uma educação religiosa que me mostrava em carne e osso Cristo, Maria, José e todos os seus apóstolos. Mas me perturbava não conhecer Deus. Então eu dizia, então me ensina, me ajuda. Eu preciso aprender. Para começar, Senhor, me diga quem é você. Cinco anos mais tarde, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, que é Deus? Olha a sutileza da pergunta, ou melhor, a inteligência. Que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus como eu o fizera, porque se ele tivesse falado isso, ele estaria supondo na sua própria pergunta que Deus era alguém. Então ele pergunta, que é Deus? Tampouco ele pergunta o que é Deus, porque também ele estaria supondo na sua pergunta que Deus era alguma coisa. Kardec usa um olhar científico, estudioso, universal e pergunta, que é Deus? Os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
Na mesma maneira que Kardec universaliza a pergunta, e por excelência, a universalidade é realmente o tema divino de Deus, os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para essa questão, ela é um tanto delicada, porque é muito importante, porque ela é um convite íntimo. É importante que a gente compreenda aquilo que está ao nosso alcance, sobretudo nesse contexto do que é Deus. Então, ele é um convite íntimo para que a gente venha perguntar e venha compreender o que está ao nosso alcance. Como os próprios espíritos perguntam. Na segunda questão, Kardec pergunta aos espíritos, aliás, se Deus é o infinito. E os espíritos respondem para Kardec que infinito é um termo, um linguajar pobre. É o linguajar pobre do linguajar humano, que Deus é infinito em suas virtudes, porém que a palavra não podem o definir. Então, veja bem, o que está ao nosso alcance realmente é a palavra infinito. O que a gente entende por infinito se a gente for falar em universo? O infinito é um universo que termina e começa outro, e outro, e outro, e outro, e outro. É grandioso a palavra. Ela está ao nosso alcance de ser humano. Porém, os espíritos deixam claro que a palavra infinito não define Deus. E nos alertam que para essa compreensão de Deus nos falta um sentido. Nos falta um sentido para entendermos o que é Deus realmente na sua sublime virtude em tudo, né? Então, é preciso que a gente compreenda o fato de que quando a gente fala assim, uma prova da existência de Deus, como dizem os próprios espíritos, é esse axioma tão usado na Terra que não há efeito sem causa. E os espíritos deixam claro, Deus é a causa primária de todas as coisas. Portanto, tudo aquilo que foge do conhecimento do homem, tudo aquilo que o homem não consegue explicar, falando em universos, em outros mundos, mostra a presença de Deus. Então, para nós espíritas, isso é uma questão que não vale a pena se aprofundar. Porque a gente olha em torno de nós vemos Deus na exuberância da natureza, no sorriso da criança. Nós vemos Deus em todas as partes, na luz do sol. Então, isso para a gente é muito claro. Não tem por que se aprofundar no assunto. Porém, existe uma outra maneira também para que a gente venha entender e perceber essa essência divina, que é Deus em nós. Nós vamos falar da moral, que é muito interessante para que a gente venha compreender que cada ser humano carrega dentro de si esse entendimento. Para aqueles mais materialistas, né, como os cientistas são mais materialistas, a gente pode ver Deus, a natureza, mas a gente pode senti-lo também. E é irrevogável quando a gente sabe sobre a moral que Deus existe. Então vamos falar sobre a moral, né? No Velho Testamento, em Romanos, no capítulo 2, no versículo de 12 a 15, eles nos falam que a moral humana fora implantada por Deus no coração de toda criatura. Não existe exceções para o amor divino. Então, que a moral humana for implantada por Deus no coração de todas as criaturas e que as exigências dessa lei estão no coração do homem e que, por vezes, dá testemunho à sua consciência e o seu pensamento. Quantas vezes nós não vamos fazer alguma coisa que vem aquela vozinha na consciência que diz pra gente assim, né? Não faz. Aí a gente faz, dá tudo errado. E aí depois a gente mesmo fala, poxa, ainda tinha uma coisa dizendo para mim não fazer. Mas mesmo assim a gente faz. Então, realmente o que dizem agora os romanos, né? Como dizem no Velho Testamento. A moral de Deus está implantada no coração de toda criatura humana e por vezes mostra isso a sua consciência e os seus pensamentos, né? Então, só para a gente entender que ninguém está desamparado, que todo mundo, por mais ignorante que seja o ser, todo mundo tem consciência daquilo que é certo ou errado, porque carregamos dentro de nós a centelha divina. Então, isso me embaraça só um pouco, né? Eu digo, bom, tenho que tirar isso a limpo. Normalmente, aqui no centro, eu sempre falo para todo mundo que eu preciso de um mês para fazer uma palestra, porque eu não consigo falar com dúvidas. Então, primeiro eu procurei um jovem rapaz, ele tem 17 anos. Aliás, ele tem 16, porque ele vai fazer 17 daqui a 3 meses.
E nós conversando sobre esse atentado que teve na Espanha. E eu fiz uma remarca a respeito da idade de um dos rapazes, de um dos terroristas. É uma palavra que eu não gosto muito de utilizar, mas é a mais compreensível. Desculpem-me. Então, um dos terroristas tinha 17 anos e eu faço uma remarca para ele. Eu digo para ele assim, olha, que pena, era um jovem rapaz. Ele não sabia o que fazia, eu queria ver a reação dele. E ele, automaticamente, ele levanta e fala assim, não, mas isso não exclui. Isso não exclui a responsabilidade dele. E eu falei, você acha por quê? O jovem ele tem um linguajar muito próprio, né? Eles são muito sensíveis em falar, não tem rodeios. Ele falou assim, claro que não. Se ele já tinha idade para conhecer o mal e praticá-lo, então ele também já sabia o que era o bem. E eu falei para ele, você acha isso? Ele falou, claro, todo mundo sabe o que é certo ou errado. Porém, esse jovem eu o conheço, e eu conheço também sua família. E eu sei da sua educação religiosa. Então eu digo, bom, nesse ponto ele pode ter sido influenciado pela educação que teve. É preciso saber ir mais além, né? Então procurei um irmão de coração, que já falei para vocês aqui, que é um amigo ateu, que é alguém que eu amo muito. Cheguei com ele e falei, eu gostaria de te fazer uma pergunta. E ele fala assim para mim, tu já está escrevendo uma palestra, né? Eu digo, não estou. Porque eu não queria pressupor que ele me desse uma resposta que me satisfazisse. Porque os amigos normalmente falam aquilo que a gente quer, né? Eles não querem nunca nos ofender. Eu digo, não estou fazendo palestra alguma, só queria te fazer uma pergunta. Ele falou assim, então eu falei para ele que eu estava combinando alguma coisa que eu ia fazer errada. E comentei todos os detalhes de como seria feito tudo aquilo. Cada vez que eu falava, ele ficava mais espantado olhando para mim. E no final eu digo para ele, então, você topa fazer isso comigo, tu que é meu grande amigo. Ele virou assim para mim, mas tu tá louco? Ele, é claro que eu não vou fazer isso, tu me espanta me dizer isso. Eu digo, por quê? Ele falou, porque o que tu vai fazer é errado. Isso é errado, é mal? Eu digo, errado, mal? Como tu pode saber o que é certo ou errado? Tu não acredita em nada, tu não acredita em Deus. Como tu pode te basear para saber o que é certo ou errado? Ele falou assim, mas eu sei que é certo ou errado. Eu digo, então é fruto da tua educação isso? Ou são teus instintos? Ele falou, dos meus instintos não são porque eu não sou animal. Tampouco da minha educação. Como ele falou, eu venho de uma cidade muito pequena e fora educada pelos meus avós. Então seria impossível que meus avós me ensinassem o que tu está me falando agora, numa época tão remota. Eu falei, então qual é a tua base? Como é que tu pode saber o que é certo ou errado se tu não acredita em nada? Ele falou para mim, porque eu sei, já meio irritado, que era meu burro, irritar ele um pouco. É quando as palavras saem mais francas, né? Ele falou assim, como tu pode saber disso? Ele falou, eu sei disso. Eu digo, não, como? Que base tu tem? Tu não acredita em nada. Ele falou, William, eu sinto. Quando ele falou isso, eu digo, ok, obrigado, eu só estava brincando. Ele falou, tu estava brincando comigo? Sim, estava brincando. E qual é a pergunta? Eu digo, acho que sim, deixa para lá. Veja bem a resposta, eu sei, eu sinto. Ele que é ateu, que não acredita em Deus, que não acredita em nada, sabia e sentia que aquilo que eu estava propondo a ele era errado. Sem nenhuma base religiosa. Não fora a educação, porque eu achava que o jovem rapaz fora da educação. Eu conheço a família. Ele falou que não fora da educação, que ele foi educado por vós muito antiquados. Tampouco dos instintos, como ele deixou bem claro, eu não sou um animal. Eu não vivo dos meus instintos. Só para a gente entender, né? Então, a moral humana, ela não pode ser fruto dos instintos do ser humano, porque senão esse mundo seria uma bagunça, mais do que é. Porque veja bem, se nós fôssemos agir pelos instintos, tudo aquilo que nós fizéssemos, nós acreditaríamos que seria certo, como os animais que vivem do instinto. Eles matam para sobreviver, para comer, mas não acham que aquilo é certo ou errado. Então, se a moral humana fosse fruto dos nossos instintos, que nascessem junto conosco, né, a gente estaria matando e roubando e acreditando que tudo aquilo era correto. Enquanto que, na verdade, a moral ela vem justamente frear esses instintos. Ele vem frear esses instintos primitivos. Então, a gente não pode dizer tão pouco, já conhecendo essa verdade irrefutável, né, que não há causa sem efeito, que a moral é fruto do acaso. Não tem como aceitar isso.
Porque se a gente fala que a moral é fruto do acaso, nós estamos indo contra aquilo que nós mesmos dizemos, que todo efeito tem uma causa. Então, qual seria o efeito da moral humana? Fica difícil justificar que o homem possa ter um código moral dentro de si sem a existência de um legislador para implantá-lo. Isso é claro no Velho Testamento, em Isaías 33, 22, que nos diz: Deus é nosso legislador. Quando eu vou escrever uma palestra, estava comentando ainda há pouco, normalmente eu escrevo a palestra e eu fico diversas vezes na frente do espelho treinando, porque isso traz rapidez de pensamento, para retirar minhas dúvidas, para saber a postura que eu vou ter, o tom de voz, tudo isso é importante, né? E eu sou um homem da noite, eu gosto muito do silêncio da noite, então eu trabalho muito na noite. E aí, de vez em quando a gente está escrevendo, vem aquela vaga de pensamentos negativos de baixo escalão, e eu digo, meu Deus, o que eu faço? Eu resolvi criar uma técnica, né? Então eu criei para esses pensamentos um personagem, porque nós, seres humanos, estamos habituados às muletas. É mais fácil a gente ver nos outros aquilo que a gente carrega em nós. Mas era a única maneira que eu encontrei. Então, quando vinha essa vaga de pensamento, eu pegava esses pensamentos quase que como se fosse um espírito, e dizia, no meu quarto tem uma poltrona, né? E eu coloco assim, eu digo, olha, senta aqui, porque se tu tem tempo para me importunar o dia todo, tu vai ter tempo para me ouvir. Vê se a palestra tá boa e depois tu me incomoda de novo. Porque eu não sei se tem algum espírito ali, mas a verdade é que os pensamentos somem. E eu continuo falando, né? Então, nesse domingo, depois de ter passado o dia inteiro revendo os pontos para ver se tinha alguma dúvida e tudo mais, já era noite e tudo, né? Eu digo, eu vou fazer mais uma vez. E se tiver bom, se não me surgir mais nenhuma dúvida, eu vou dormir. E comecei a falar de frente para o espelho, o sofá é aqui. De frente para o espelho, tudo e tal. E em certo momento me deu um branco, mas um branco total na mente. Eu falei, é ele. Daí falei, meu Deus, esse espírito não dorme, não? Porque eu não acredito que espírito não durma. Eram 2h45 da manhã, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu digo, é ele. De repente veio um pensamento brutal da minha cabeça. Brutal porque chegou muito rápido, né? E o pensamento dizia assim, me responde agora, sem refletir. Eu quero que tu me dê agora uma prova da existência de Deus. E eu, na lata, respondo, a tua questão é a resposta para a tua dúvida. Houve um silêncio na minha mente e na dele, eu acho, né? Aí eu fui sentando mais devagar, porque a gente é muito responsável por aquilo que fala, né? Então eu fui sentando devagar no sofá, na cama que é do lado do sofá, para dar tempo de refletir. E eu falei, meu amigo, veja bem, quando uma coisa não existe, quando algo não existe, ninguém perde tempo refletindo sobre o assunto. A gente só reflete sobre aquilo que existe. Veja bem, você me acompanha o dia inteiro, você sabe que eu não acredito no diabo, no demônio? Então você nunca me viu sequer refletindo sobre o assunto? Isso para mim é algo que não existe. Então eu não perco tempo raciocinando. Agora quando você, depois de passar o dia inteiro me ouvindo, me interrompe às 2h45 da manhã, hora de um espírito estar dormindo, para me perguntar aquilo que eu falei o dia inteiro, querendo uma prova da existência de Deus, veja bem o que eu vou lhe dizer. A dúvida é o primeiro passo para a crença. A tua dúvida é a resposta da tua questão. Eu acho que ele saiu correndo, porque eu não ouvi mais nada. Já tudo clareou, eu digo, então, hoje eu estava pronto para falar para vocês aqui que a própria dúvida do ser humano é a prova da existência de Deus. Não se reflete sobre aquilo que não existe. O nada não existe nem pensamento. Então, se você perde o tempo refletindo, pensando e perguntando e duvidando, eis aí a prova da existência de Deus em nós. O próprio ateu, como meu amigo, que me dizia, eu sei, eu sinto. E as discussões que eu tenho com ele são apaixonantes, porque eu tento convencer ele sobre Deus e ele tenta convencer que para mim que não existe. E no final a gente dá ponto um para o outro, fica sempre no 5-5. Nunca ninguém perdeu. Porque ele é lógico no que pensa, no que fala, e também acredita que sou lógico no que eu falo. Então eu explico para ele que fica claro, né? As dúvidas são
exatamente a existência de Deus em nós. Ser humano algum perde tempo pensando sobre algo que não existe. O problema é que nós estamos vivendo um condicionamento de ideias. Ainda há pouco alguém falou isso aqui agora, já não me lembro bem. Eva, ainda há pouco aqui na frente. Nós estamos sendo absorvidos pela massa de ideias. São tantas ideias, são tantas coisas que nos é mostradas que nós somos absorvidos por tudo isso. E o nosso condicionamento religioso foram baseado em dogmas, enraizado em dogmas. E nos for apresentado um Deus que por vezes é justo e terrível. E até hoje esse Deus ainda é apresentado para muitos. Porque naquela época, quando a intolerância e o egoísmo transitavam na Terra, era necessária a existência desse Deus que freasse os instintos primitivos do homem. Porque ele estava sendo preparado para receber no seu seio a chegada de Jesus. A chegada do Messias, que nos fala em forma de poema de luz: Deus é amor. Tem uma coisinha que eu queria mostrar para vocês aqui, mas, bom, não estou encontrando agora, né? Bom, nos fala que Deus é amor, né? Então, esse condicionamento das ideias é que nos faz, que nos absorve, né? Como, por exemplo, quando eu estive no Rio de Janeiro, eu fui visitar um centro espírita, eu acho que era uma soirée especial, porque as palestras se deram o dia inteiro. Como o local era muito quente, as palestras eram feitas muito curtas. Eram palestras de 15 minutos, tinha um intervalo, a gente ia para um grande jardim e compartilhávamos as mesas um com o outro. E eu estava com uma amiga que sempre me acompanha. Ela disse que ela não é espírita, mas vai para todo lugar comigo. E no final do dia ela disse que eu sou louco, mas está todas as vezes comigo. E aí eu observei um casal, um jovem casal, que eu já estava na segunda palestra e eu via que eles nunca entravam. Quando nós saímos, eu falei para ela assim, vamos sentar ali. Aí ela virou assim para mim, lá vai o repórter. Porque ela jura que eu fui repórter em outra vida. Eu falei para ela, vamos sentar lá, cala-te que a gente vai ver. Se eles estiverem falando alguma coisa da vida privada, a gente levanta e vai embora. Porque é caridade respeitar a privacidade alheia. Quando nós sentamos na mesa, eu notei que o rapaz não falava nada privado, porque o tom de voz deles estava normal. E ele dizia assim para a moça, vem, vamos entrar. Vamos entrar, tu vai ver, tu vai gostar, aqui se trabalha em nome de Deus. Aqui a gente trabalha em nome de Jesus, as palestras são muito lindas, é do Evangelho que a gente estuda. E a moça de uma beleza, mas muito tímida, quase que não levantava os olhos, ela falava quase muito baixo, eu tive quase que me esforçar para ouvir o que ela estava falando, ela dizia, não, eu não posso entrar aí. Eu conheço teu coração. Isso é uma tradução literal, hein? Eu conheço teu coração e eu tenho certeza que tu trabalha em nome de Deus, mas eu não posso entrar aí, meu irmão. Eu fui educado numa religião diferente da tua. Ela dizendo, eu fui educado no meio evangélico e os meus guias espirituais jamais me deixariam entrar aí. E o rapaz, tentando novamente, vira para ela e diz assim, você está com a Bíblia? Ela fala, estou com a Bíblia aí. Ela assim, então abre em João, no capítulo 14, versículo 2. E ela abre a Bíblia e ele pergunta o que está escrito. Ela fala, há muitas moradas na casa do meu pai. E o rapaz conclui divinamente, está vendo, minha irmã? O que disse Jesus, essa aqui também é uma casa de Deus. A moça abaixa a cabeça mais envergonhada ainda e diz assim, tu me perdoa, eu não posso entrar. Vai além das minhas forças. O rapaz, muito compreensível, sorri para nós na mesa e diz assim, não tem problema, minha irmã, eu te compreendo, eu vou te acompanhar. E a moça insiste para ele ficar, e ele diz, não, eu não vou te deixar sair daqui sozinha, eu vou te acompanhar. Porque o elo da amizade é a compreensão. E ele sai junto com ela, compreendendo a situação, e sai junto com a moça, né? Então, na nossa infância espiritual, a gente vê esse condicionamento de ideias. A moça que conhecia o rapaz sabia que também ele estava trabalhando em nome de Jesus, em nome de Deus. Ele prova a ela com a própria Bíblia que ela não largava da mão, que Jesus falou que aquela também era uma das casas de Deus quando profere há muitas moradas na casa do meu pai. Mas a educação religiosa que ela recebia fora tão forte, enraizada em dogmas, que lhe impedia de entrar.
Então dá essa confusão no ser humano. Normalmente o ser humano, quando ele não consegue se elevar até Deus, ele o rebaixa a seu nível, né? Atribuindo a Deus seus próprios defeitos. O que é muito normal da criatura humana, né? Ele tem por mania de traduzir Deus segundo lhe convém. Então, é necessário, nesse período, fora muito necessário que a gente entendesse desse Deus que por vezes tinha, até hoje, como a gente vê ainda, esse Deus por vezes justo e terrível, né? Porque ele vem frear os instintos de muitas criaturas, essa compreensão. O que não seria desse Deus que tem medo. Eu tenho uma amiga muçulmana que uma vez conversando sobre religião, né? Eu procuro ser o máximo compreensivo, apesar que tem ideias que me chocam, mas eu tento ser o máximo compreensivo. E ela uma vez me esclareceu, ela falou, meu amigo, eu conheço o meu íntimo. Quando eu falei para ela que ela vivia na Suíça, que aqui ela podia abraçar um outro credo. E ela dizia, meu amigo, eu conheço o meu íntimo. A educação religiosa que eu recebo é a melhor para mim. Porque se não fosse eu já teria caído em inúmeros deslizes. Foi a resposta mais sensata que eu já ouvi na minha vida a respeito disso. Para ver como é necessária essa compreensão. Porque, por excelência, a universalidade é tema divino, é tema de Deus. Então Deus, ele é essa luz que brilha no coração do homem, de toda criatura, que o impulsiona para a frente. O destino de toda criatura é a luz. Uma hora ou outra, ela é resgatada e levada para a luz. Visto que o próprio Cristo nos disse, eu sou a luz do mundo. Toda criatura tem por destino a luz, independente daquilo que ela creia ou abrace. Então, a nossa compreensão de Deus, por vezes, ela é um tanto ilimitada, né? Então, por essa simples razão, por essa simples reflexão de sabermos que cada criatura carrega dentro de si em estado latente a centelha divina, eis o porquê devemos amar nosso próximo. Por quê? Porque amar o próximo equivale a amar a Deus. É impossível reverenciar o Criador desprezando as criaturas. Deus auxilia o homem pelo próprio homem. Por isso ele tanto pede, amai-vos uns aos outros. Amando Deus, amando o outro, estamos aprendendo a amar Deus na sua essência divina, visto que cada criatura possui, nem que seja em estado latente, a centelha divina no seu coração. Então, a nossa compreensão de Deus, ela é resumida, ela é pequena. Como nos falam os Espíritos, nos falta um sentido e devido à nossa evolução. Nós precisamos evoluir diversas vezes para chegar a essa compreensão, para vir compreender o que seria ante Deus no seu esplendor, né? Então, aquele Deus que outrora nos for apresentado, né? Esse Deus que punia, esse Deus terrível, ele vai perdendo completamente o sentido quando a gente entende em profundidade aquilo que disse João. Deus é amor. E esse é o paradoxo. Foi isso que me deixou mais entusiasmado, porque ao mesmo tempo que nós não temos evolução necessária para compreender Deus, o caminho simples e seguro nos é mostrado por João quando nos diz Deus é amor. A compreensão da essência divina é muito fácil. É o amor de Deus. Deus é amor, o amor é Deus. Então é necessário para quando a gente quer chegar nessa compreensão, que a gente quer entender, viver no amor de Deus. Tentar compreender. No livro Iniciação, de João Nunes Maia, o espírito Lancelin diz que fala que o amor é vida. E quem não ama, quem ainda não aprendeu a amar a Deus e o próximo, não compreendeu ainda o essenso sublime de viver. Porque essa é a missão de todo espírito na Terra. Aprender a amar a Deus e o próximo. Tanto é que recebemos no seio da família afetos e desafetos do passado para rever nossos deslizes. E o que é esse amor de Deus? Como viver no amor de Deus?
que é um amor puro, porque parece difícil, né? A gente viver no amor de Deus. A gente vive porque o paradoxo é esse. A gente não tem evolução suficiente para compreender Deus, ao mesmo tempo o caminho seguro e simples é mostrado, o amor. É difícil viver no amor de Deus. É difícil a gente ter esse amor, esse mesmo amor que Deus tem por nós, né? Mas na verdade não é. Não é difícil. O amor de Deus, ele é um amor puro. E o amor puro, ele não fere. Ele não julga. Ele não se envaidece. Ele é incompatível com o orgulho e o egoísmo. O amor, ele é manso, pacífico e fraterno, de fraternal, de irmão. O amor realmente é Deus. E é esse amor de Deus que mantém a harmonia dos mundos, que criou toda a criatura. Foi o amor de Deus que criou eu, você e toda a criação. O amor de Deus, ele é o alicerce do lar, quando praticado por pais e filhos. Então, Deus é verdadeiramente o amor. Viver no amor, viver na compreensão, é viver em Deus. Nós não estamos aqui porque nos falta esse sentido, nos falta essa evolução para compreendermos o esplendor de Deus. Mas é tão fácil conhecer a sua essência. Como essa senhora que veio me falar há 25 anos atrás, agora que faz. Veja bem, meu filho, eu não preciso de muito para ser feliz. Porque a essência divina, como nos diz Jung, esse grande psicanalista suíço, na porta da sua casa em Zurique, tem uma frase dita em latim que quer dizer: invocado ou não invocado, Deus está presente. Essa é a sua obra. Nós fazemos parte da criação. Com ou sem nós, a criação continua. Invocando ou não, ele está presente do nosso lado, sempre. Só temos que aprender a conhecer, a ver e ouvir Deus em nós. Quando nós, porque tudo é amor, Deus é amor, né? Então, quando nós estendemos a nossa mão para o faminto, lhe passando o alimento que lhe matará a fome, é o amor que nos impulsionou a fazê-lo. Quando nós falamos uma palavra de conforto para aquele que sofre, é o amor que nos impulsiona a dizê-lo também. Quando nós nada temos para oferecer, a não ser um copo d'água, para o sofredor, vem o amor e transforma essa água em bálsamo divino, que por vezes cura o espírito e a alma. É somente o amor, meus irmãos, que salva a criatura humana, porque Deus é amor. Não tem como encontrar uma outra frase que defina tão bem Deus a nossos sentidos do que o amor. Então, quando eu estava vindo para cá, eu procurei falar com um amigo e eu perguntei dele de que maneira eu poderia me comportar para falar de Deus, né? E ele falou assim, olha, para falar de Deus tu tinha que ser poeta. Eu falei, mas poeta? Ele falou, poeta, porque a harmonia que gira em torno de Deus ela é tão perfeita que até as tuas palavras devem soar como tal. Aí então eu lembrei de uma historinha que contam muito na maternal, né, nas escolas evangélicas. Meu sobrinho estuda em escola evangélica e eles vieram me contar essa historinha muito curtinha. Diz que o pé de limão chegou, o pé de limão estava cheio de dúvidas, chegou frente à amendoeira e falou assim, amendoeira, fala-me de Deus. E a amendoeira se encheu de flor. Porque o esplendor da natureza é Deus. Tem um Buda Zen que ele fala, um Zen budista que ele fala que o primeiro contato do ser humano com Deus é quando ele abre seus olhos e que ele vê o esplendor da criação. Então Deus, que é a causa primária de todas as coisas, ela é esse esplendor da natureza.
Para nós é muito claro quando a gente vê toda essa delicadeza, essas formas tão perfeitas, a harmonia das cores, e eu me pergunto, mas quem fez isso? O espiritualista me diz, mas isso é um átomo que gerou a semente. E quem fez o átomo? Me responda, por favor. No meio científico, a física quântica já aceita que existe uma força que rege todo o universo. Ela só não dá nome, porque senão ela ia contra o que ela negou a vida inteira. Porque Deus é isso. Essa força é como o ar que a gente respira, a gente não vê, mas a gente sabe que está lá, que existe. Então a gente só precisa reconhecer Deus em nós, ouvirmos Ele a cada momento. Meu amigo me ligou essa madrugada perguntando se podia dormir em casa. Como era muito tarde da noite, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa, né? E eu falei para ele, vem, claro, tu pode vir dormir. Quando chegou em casa, ele falou para mim, eu vou te falar alguma coisa que eu acho que tu não vai gostar. Eu falei, por que me diz respeito, vai me ferir? Ele falou, não, mas eu acho que tu não vai gostar porque é errado. E ele me relatou o acontecimento. Não era nem tão grave. Mas é muito importante a gente respeitar as fraquezas alheias, né? Os problemas alheios. Porque aquilo que para nós não parece nada, para o outro é um fardo pesadíssimo. Então ele me relata tudo o que aconteceu, que ele julgava errado e eu também julguei errado, claro, mas não era tão grave. E eu falei para ele, por que tu o cometeu? Se tu sentiu que era errado. Ele falou, foi um deslize, meu amigo. Eu orei, mas não vigiei. Eu falei, mas tu mesmo assim, tu sabe que é certo ou errado, porque tu chegou aqui em casa e já foi automaticamente me contando? Ele falou assim, mas eu agi pelos meus instintos. Tudo aquilo que eu estudei um mês, ele me falou em algumas palavras. Eu agi pelos meus instintos. Eu orei, mas não vigiei e cometi o deslize. E eu falei para ele, bom, tu vai fazer o seguinte agora. Cada vez que tu for pensar em cometer um deslize, que quando a tua consciência te alertar, porque tu já tem consciência do certo ou errado, então tu pensa em Deus. Ele falou, pensar em Deus? Falei, tu pensa em Deus, porque o pensamento em Deus, ele nos acalma. A presença de Deus em nossas vidas recarrega nossas energias espirituais, nossas baterias espirituais. A presença de Deus nos aumenta a resistência. O amor de Deus, pensar em Deus, afasta todas as tribulações de nossa vida e nos fortalece para os combates do dia a dia. Então, não há necessidade de querermos saber quem é Deus, porque nós já o sentimos. Nós estamos aqui reunidos esta noite. Nós já o vemos no esplendor na natureza e nós sentimos no íntimo de nossas consciências, nessa centelha divina que cada um carrega dentro de si. Se nós já fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, se todos tentamos e se mesmo assim ainda não logramos êxito, é porque não era o momento. E pensar em Deus é viver na paciência. Quando nos diz Santo Antônio, né, a paciência é o baluarte da alma. É ela que fortalece o ser e o espírito. Então, deixemos Deus agir segundo a sua vontade. Eu previ falar 50 minutos para deixar um pouco, mais ou menos de 10 minutos para que a gente possa ter alguma questão, porque como eu falei, o tema é vasto, né? Então, o convite é que realmente cada um faça essa pergunta no seu íntimo e o que representa Deus para si. Porque, invocado ou não, Ele está presente. E que cada um venha entender segundo aquilo que está ao seu alcance, sabendo que querer conhecer a essência divina é suficiente, que vivemos no amor. É normal que nós vamos errar. É normal que nós vamos entrar em deslizes. Eu estou um mês falando essa palestra e ontem, no domingo, ainda teve alguém que veio me perguntar, me dar uma prova de Deus, que com certeza eram minhas próprias dúvidas. Então é normal que a gente entre nesses deslizes. É normal que hora a gente acredite, que hora a gente duvide. Porque a criatura humana precisa colocar para fora tudo aquilo que está enraizado como dogmas nela. Toda a sombra precisa surgir, precisa vir para fora. Isso por vezes assusta.
nesse caminho espiritual, às vezes, como esse meu amigo, a maneira como ele me falou, mostra claramente de alguém que entende, mas que precisa expulsar de dentro de si o que ele carregou e que aprendeu a vida inteira. Conhecer Deus. Queres conhecer Deus? Queres saber quem Ele é? Queres saber como Ele é? Viva no amor. E a essência divina vai se manifestar em nossos corações, acendendo essa centelha que todo ser humano carrega no coração. Então, antes dos julgamentos apressados a qualquer criatura, entendemos que ele também é filho de Deus. Por consequência, nossos irmãos. Então, muito obrigado pela atenção de todos. E se alguém tiver alguma questão, por favor, querer colocar alguma coisa, como eu falei, o tema é muito vasto. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma questão, por favor. Por favor. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo facto Parabenizamos de Jesus. ter começado a dar justamente esse espaço dos 10 minutos para que as pessoas coloquem os seus complementos e tirem as suas dúvidas ou, inclusivamente, peçam opiniões de esclarecimento. Claro. Então, eu quero realmente agradecer-lhe essa oportunidade do Senhor oferecer essa oportunidade. Na medida em que, quando Jesus se reunia com os 12 apóstolos, na medida em que havia depois mais tarde os 500, justamente eram os apóstolos que começavam as palestras da noite colocando o tema associado às experiências do cotidiano. E justamente era no final que o palestrante dava a sua achega, na maioria das vezes com exemplos da natureza, com exemplos do cotidiano, de forma indireta, mas bem substancial e bem esclarecida, e, nomeadamente, justamente o apóstolo colocado à questão que lhe dava a sua dúvida, após que Jesus, quase no final, portanto, ele, o palestrante, não era o palestrante, ou digamos que era o subpalestrante. Portanto, ele esclarecia com esses exemplos. E o palestrante, que finalmente expunha a questão, que servia de ensinamento para todos, e que nós hoje temos conhecimento, com muitas entidades que nos apresentam, portanto, provas e, nomeadamente, lições dessas passagens, como Humberto de Campos, como Joseph Kleber, enfim, como tantos outros. E, justamente, era no final que Jesus dava, como nós dizemos um pouco vulgar, dava o checkmate de esclarecimento final, justamente relativo a essa questão. Portanto, as palestras de Jesus começavam sempre com os apóstolos e terminavam sempre com ele. Por conseguinte, os palestrantes, neste caso eu direi que somos nós, e o Senhor que nos transmitiu a lição, justamente é de valorizar, não quero isso, como se diz no Brasil, puxar saco. Imagina. Criar vaidade no Senhor. Mas tão pouco, não se preocupe. Eu trabalho em nome de Jesus, nós trabalhamos em nome de Jesus. É justamente isso. Porquê? Porque nas obras póstumas, quando Kardec fez justamente, ou seja, alinhou os princípios para o funcionamento de um centro espírita, um dos detalhes, ou digamos, um dos princípios que ele colocou nos ensinamentos do aprendizado foi justamente esse quarto de hora. E que, em muitos centros, depois de longa data, que eu assisto, justamente esse desvio é efetuado de uma maneira grave. Porquê? Porque, finalmente, o palestrante, que é o seu caso hoje, nos transmite a matéria, mas no final não dá espaço para que os alunos possam colocar as suas dúvidas. E eu quero só terminar brevemente, justamente quando eu não é por dizer o que é que eu fiz, mas quando cheguei em Portugal, em 1975, justamente eu vim com o objetivo de fazer a admissão à faculdade. E depois fui para um colégio privado e tive dois professores, um deles
algo me intrigava porque eu gostava da lição dele, eu gostava das aulas dele, gostava da matéria dele. E ele, e um outro, mas sobretudo ele, que era professor de português e nomeadamente de História, uma pessoa, enfim, que tinha má aparência, digamos, era uma pessoa gordíssima e que a maioria dos alunos não gostavam deles e que finalmente eram os chamados alunos, os alunos de papai e de mamãe. Eu até muitas vezes dizia para mim próprio que o único pobre no meio daquilo tudo era eu. E então o que é que ele falava? Ele dizia, numa aula que eu dou, onde durante essa aula, no princípio ou no fim, os alunos ficam calados, quer dizer que ou eles não compreenderam, ou eles não estudaram a matéria, ou então não querem justamente avançar com a matéria que lhes é dada. Por conseguinte, aluno na minha aula que fica calado, é melhor de deixar o banco onde está e dar lugar ao outro. Isto é justamente para justamente dar um complemento, porque para mim já deixou de ser uma preocupação os palestrantes que funcionam dessa maneira, até que eu aprendesse, justamente através da leitura, que têm sido para mim os melhores palestrantes que eu tenho tido até hoje, e que eu continuo a incidir sobre essa matéria da leitura. Então, é justamente que o Senhor está a fazer, é valorizante, e que haja uma tomada de consciência cristã, consciência de fraternidade, que finalmente nós estamos aqui todos na casa de Deus e estamos todos a aprender, todos somos aprendizes e tudo o que aprendemos nunca é ainda suficiente. E eu próprio digo para mim que quanto mais eu aprendo, eu mais me dou consciência que menos sei. Então bem haja pela sua mudança ou pela sua, digamos, mudança de pauta das lições, da lição que o Senhor está a dar, mas eu estimo que é muito importante para todos nós aprendizes a ação que o Senhor teve, e nomeadamente os dirigentes dessa casa, que certamente permitiram essa oportunidade e, digamos, essa mudança para melhor e para benefício de todos nós. Quer aprendizes, quer palestrantes, quer a casa, quer os dirigentes e a espiritualidade que preparou este lugar também para nós, para nos receber hoje. Bem-aja. Muito obrigado pela sua compreensão. Eu bem entendo o que o senhor tem a dizer. Simplesmente, a gente só fala que nós temos diretrizes a obedecer na casa em relação a horários e tudo mais. E sem esquecer que aquele que fala, aquele que decide abraçar o Evangelho, ele tem como principal atributo de se tornar ouvinte de suas próprias palavras. Então, nós temos diretrizes a respeitar na casa em respeito a horários e outras coisas. Bem, nós queríamos que pudéssemos levar esse papo onde todo mundo pudesse opinar. E para isso nós temos os estudos da segunda e terça-feira, que é para a gente justamente tirar todas essas dúvidas, né? Mas, claro, muito obrigado pela consideração e ser levado em consideração pelos dirigentes da casa. E se eles concordam em mudar a maneira de se trabalhar, claro, assim vai ser feito. Só para terminar agora, nós temos ainda 2 minutinhos, quando Eva falou ainda há pouco aqui, foi algo que me tocou muito, porque quando eu estava fazendo essa palestra sobre Deus, foi algo que me tocou muito, o porquê de tanta coisa ruim, o porquê de tanto mal. E nesse 1 mês escrevendo essa palestra, como eu me sintonizei com tudo isso. E foi quando eu vim entender, no final de tudo, que o próprio mal pressupõe a existência de Deus. Porque nós não saberíamos o que é o mal se nós não conhecêssemos as virtudes sublimes e absolutas do Criador. Agora nós, infelizmente, não temos mais muito tempo, então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrar para a nossa festa de encerramento. Que a bondade divina venha nos invadir o coração e a alma. Que Deus venha fazer brilhar em nossos corações essa centelha de amor que nos une em seu nome, fraternalmente, uns aos outros. Que a tua bondade, Senhor, hoje transpasse fronteiras, como hoje e sempre, já que a universalidade é o teu tema divino. Pai amado, pedimos a Ti, em nome de todos aqueles que sofrem, daqueles que aqui não se encontram, que Tu nos possa trazer o entendimento,
ou a compreensão, pois tudo aquilo que passa, se passa segundo a tua vontade. Divino Mestre amado, aos irmãos dessa casa, guia-nos no caminho do bem, ilumina nossos corações e fazei-nos de nós instrumentos da tua paz. Que assim seja.